E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Rogério Gimenez para mais uma live aqui do Vida de Advogado. E na live de hoje nós vamos bater um papo sobre direito previdenciário. Então, eu gostaria de pedir para que vocês clicassem no coraçãozinho, enviasse o aviãozinho para quem vocês conhecem e fiquem aí conosco até o final da live. Boa noite, Kelly, Daily, Cíntia, Thales, Assis. Quem quiser ir falando da onde vocês são, fiquem à vontade, coloca aqui nos comentários da onde vocês estão falando. De onde vocês estão assistindo, né? Thaís, boa noite. A live hoje é sobre direito previdenciário. Eu não faço direito previdenciário, gente. Eu não gosto. Desde a época da faculdade eu fugia dessa aula. E eu me arrependo um pouco, porque talvez se eu tivesse ficado para assistir às aulas da faculdade, talvez hoje eu, né, seria um pouquinho diferente. Mas eu nunca gostei, nem de previdenciário e nem de trabalhista. Então, sempre que eu preciso de alguma coisa previdenciário, eu conto com a ajuda da doutora Vanessa Sandi, que acabou de entrar aqui na nossa live. Ela não é a Sandy do Sandy Júnior, mas ela é muito simpática como a própria. Daqui a pouco eu vou chamá-la aqui para participar da live. Mas enquanto isso, vocês vão dando coraçãozinho na live para ficar salva no IGTV. Eu vou admitir aqui a nossa convidada e aí ela poderá falar um pouco sobre ela. Boa noite, Kiara, Renan, Thaís. Olá, Vanessa, doutora Vanessa hoje. Olá, Rogério, tá me Tô ouvindo? te ouvindo super bem. Você tá me ouvindo também? Estou sim. Ouvi você Maravilha. falando aí sobre a Sandy. Você quer que eu cante hoje? Pode cantar se você quiser dar Não, 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 uma. não, é brincadeira. Eu vou falar para vocês. Nós participamos de um grupo de empresário aqui da cidade e a gente tem que fazer algumas apresentações e de vez em quando nós temos que ser meio criativos. E teve uma vez que a doutora Vanessa aqui cantou uma musiquinha do Sandy Júnior fazendo uma ligação com o direito previdenciário e ela ganhou o Oscar da semana. Se quiser dar uma palhinha, Vamos aposentar! ah lá. Aposentar, aposentar, aposentar! Brincadeira, é só isso, gente, que vergonha. Imagina, tá em casa. Não tem que ter vergonha, não. Fica tranquila. Eu vi você falando também que você não gostava de direito previdenciário, É verdade. não Continuo, gosta ainda. continuo não gostando. O que aparece aqui, eu jogo para você. Pois é. E aí a gente tem essa parceria aí. E é isso aí. Mas muito obrigado por ter aceito o convite para participar aqui da live. E eu queria que você se apresentasse um pouquinho para o pessoal, falasse quem é você, da onde você fala, qual sua especialidade. Fica à vontade. Eu que agradeço o convite de poder falar aí para o seu público. Eu sou a Vanessa Sandi, sou advogada aqui em Itu, mas com o digital, né, a gente pode atender no Brasil inteiro, a gente até tem um cliente, né, fora do Brasil. Então, eu sou formada pela FADTU, né, sou pós-graduada em Direito Previdenciário, e junto com o Rogério, a gente tem várias parcerias aí, é grupo de apoio, é grupo de empresários, é comissão daqui, comissão dali, né? E é isso, eu agradeço o convite. Nem me fala, gente. Mas aproveitando que a gente está aqui, se você quiser falar, porque a Vanessa também ela é presidente de um grupo de apoio muito importante aqui de Itu. Se você quiser falar um pouquinho do grupo de apoio e do evento que vai ter, pode ficar à vontade. Boa noite aí, Fabiola. Tá desejando boa noite aí pra gente. Fabiola, eu tenho um monte de Boa noite. parceiros. Fabiola é minha parceira, minha sócia no direito internacional. Mas conta um pouquinho para a gente, Vanessa, sobre esse grupo de apoio que você faz parte e já deixa o convite aí para o pessoal do evento que vai ser realizado.
Pois é, aqui nós temos um grupo de apoio, né, aos adotados e adotantes da cidade de Itu. Não tinha esse grupo, esse grupo ele já existiu em 2014, salvo engano, acho que o Rogério era presidente, e havia uma necessidade de voltar a esse grupo, né? Então a gente está voltando. O primeiro evento vai ser dia 25 de maio, com uma palestra e vários depoimentos lindos. Então, quem é da cidade ou da região quiser comparecer, fica aqui o convite, né? Maravilha! E agora a gente vai entrar no tema da live, né? Não vamos devagar muito, senão Hoje a gente vai falar de direito previdenciário, outro dia a gente fala, né, dessas ações que a gente faz aí, né, em prol da defesa da criança e do adolescente. é isso aí. A Jéssica Moreto tá aqui falando, ó, doutora Vanessa Rasa. Aí, ó, já Essa é tem. uma maravilhosa parceira lá do Espírito Santo. Nossa, olha, tá vendo, pessoal? Nós, advogados, tendo em vista o processo eletrônico, a gente consegue fazer parceria em qualquer lugar do Brasil, né? Isso é muito bacana. Mas para a gente começar, conta um pouquinho para a gente o que viria a ser o direito previdenciário, para quem não sabe, tipo eu, assim, que não gosto. Eu poderia falar que eu trabalho com o INSS, né? Mas seria muito simples. O direito previdenciário, ele é um ramo, né, do direito público. Então, a gente está falando aí de uma relação do particular com o governo, que visa proteger, né, a Seguridade Social. Essa Seguridade Social, ela tem três ramificações. A saúde, que nós temos o SUS, né, o Sistema Único de Saúde, a Previdência Social, que nós temos o Regime Geral da Previdência Social, que é o INSS, e o regime próprio, que são os estados e municípios. Além disso, a gente tem a assistência social, que seria a Bolsa Brasil, Bolsa Família, auxílio emergencial e também o BPC Loas, né, a Lei Orgânica de Assistência Social. E tudo isso, né, a Seguridade Social visa amparar futuros certos e futuros incertos. Futuros certos seriam aposentadorias, né, que a gente tem vai trabalhar e vai chegar ao final vai se aposentar, e futuros incertos, que a gente pode ter uma incapacidade aí no meio, né, da trajetória. Então, Então, isso seria o direito previdenciário. e daí ele não trata apenas de aposentadorias, ele trata de todas essas outras coisas que você falou, tipo o benefício LOAS, né? Se eu não me engano, BPC. Isso. Então, além da aposentadoria, que, como eu disse, é um futuro certo, temos os futuros incertos, aí as ocorrências, que também é tratada pelo direito previdenciário. Um benefício por incapacidade, que seria o antigo auxílio-doença, a aposentadoria por invalidez, a pensão por morte, o auxílio reclusão, o salário maternidade e o BPC Loas também, né? Maravilha. Tô conseguindo, ó, continuo não gostando. Ah lá, Vai, você. nós temos a aposentadoria privada e a do governo, que é o INSS. Ou seja, a gente tem um regime próprio e o regime geral. Quais as Isso mesmo. diferenças? Hã? Quais as Isso diferenças mesmo. entre ambas? As diferenças entre esse regime próprio e o regime geral? Tá. O regime próprio, né, ele serve para servidores. Então, o município, o estado, eles tiram do INSS essa parte de aposentadoria, de pensão, de tudo mais, os benefícios relacionados aos servidores. Então, esse seria o regime próprio. O regime geral seria para todos nós, né? Advogados, empregados de empresa privada, empregadas domésticas, enfim, todos os demais que não são servidores estão sujeitos às regras do regime geral. Maravilha, acabei de fazer uma propaganda da nossa live num grupo todo especial. Daqui a pouco isso aqui vai bombar, quem sabe, né? Vamos ver. Você já Nossa. até imagina onde, né?
E me diz uma coisa, quem é que pode se aposentar, assim, em linhas gerais, né? De uma forma assim meio objetiva, quem é que pode se aproveitar desse benefício da aposentadoria? Tá. Todos aqueles que contribuírem, né, que preencher os requisitos que a lei exige. Então, antes da reforma, por exemplo, era 30 anos de tempo de contribuição para mulher e para homem 35 anos, né? Tinha aposentadoria por idade também. Então, preenchendo os requisitos, a pessoa tem direito a se aposentar. Salvo exceção, né, da contribuição que é diferenciada dos trabalhadores rurais, né, todos os demais precisam contribuir para poder se aposentar. E dentre esses requisitos, são muitos requisitos que a pessoa tem que preencher ou até que não? Bom, cada aposentadoria, cada caso é um caso, né? Então, nós temos que fazer a análise da regra antes, se a pessoa tinha direito adquirido, ou se ela entra numa regra de transição, ou se ela já vai entrar para a regra nova, né? Então, cada caso é um caso, não é assim, embora cada aposentadoria tenha a sua regra, mas o histórico profissional de cada trabalhador é um só, né? Então, a gente tem que analisar o caso da pessoa. Maravilha. Essa pergunta ela veio agora, assim, e como tinha a ver com a anterior, por isso que eu fiz. E me diz uma coisa, você falou relacionado à doença, né? Todo mundo que tem alguma doença, essa pessoa tem direito a algum benefício? Essa é uma questão assim que precisa ser divulgada, porque há muitas propagandas enganosas, né, uns mitos aí de que quando a pessoa tem uma doença, ela já relaciona a um benefício previdenciário. Então a gente vê muito por aí uma propaganda, a pessoa tem hérnia de disco, você tem direito à aposentadoria. E não é porque a pessoa tem uma doença que ela vai ter direito ao benefício. O que dá direito a esse benefício, né, tanto do auxílio doença quanto da aposentadoria por invalidez, é a incapacidade para trabalhar. Então, nem sempre que a pessoa, ela tem um câncer, se esse câncer não a torna incapaz para trabalhar, ela não vai ter direito ao benefício. E o que determina a incapacidade, quem vai avaliar isso é uma perícia médica, né? Maravilha. A Conceição, ela fez uma pergunta aqui. é, eu vou te fazer a pergunta, mas se fugir um pouco, ou se você quiser responder depois, não tem problema. Ela está perguntando aqui, ó, aposentadoria por idade, onde no site do INSS aponta 15 anos, 7 meses e 19 dias, pode pedir aposentadoria? Dela pôs aqui 68 anos. Eu acredito que possa sim, é 68 anos. O requisito para aposentadoria da mulher seria 15 anos mesmo de tempo de contribuição, de carência, né? Tem que ver se esse tempo de contribuição está constando como carência válida. E 61 anos e meio esse ano, né? O ano que vem vai passar para 62 anos mulher. Então, se está indicando lá que já tem direito à aposentadoria, pode pedir sim, né? Maravilha. Lógico, Pode falar. lógico que seria o ideal ela procurar um especialista para ter certeza se não está faltando algum requisito, né? É isso que eu ia falar. E se ela quiser falar com você depois no privado, ela pode te chamar aqui no Instagram mesmo, certo? Se ainda ficar alguma Certo. dúvida. E daí você falou da se todo mundo que tem doença tem direito a algum benefício. E agora eu queria saber, e a aposentadoria por invalidez? Como que funciona? É a mesma questão, né, que eu respondi com relação à doença. O que determina o benefício, né, seria a incapacidade. Então, tinha muitas pessoas que estavam recebendo aposentadoria por invalidez por muito tempo, né, coisa de mais de 15 anos, e aí era chamado para fazer a perícia médica. E quando tinha cortado o benefício.
E aí a pessoa falava, nossa, mas eu estava aposentado, mas a aposentadoria por invalidez, o INSS ele pode chamar a cada 2 anos para reaver aí a perícia, a condição de incapaz. Então, a aposentadoria por invalidez, embora era esse o nome, hoje já passou, né, tanto auxílio-doença quanto aposentadoria por invalidez, já passou para benefício por incapacidade temporária ou permanente, tá? Para não haver essa confusão mesmo, não ser ligado, né, o auxílio-doença com um benefício previdenciário, uma doença com benefício previdenciário, ou a aposentadoria também, achar que está aposentado e na verdade não está, né? A Conceição ela fez mais uma pergunta, se o simulador do INSS é confiável, se as pessoas podem confiar nesse simulador. Na verdade, né, o simulador do INSS, ele vem, ele pega as informações do Cadastro Nacional de Informações Sociais. E esse cadastro nem sempre ele está correto, ele está completo. Se falta, né, algum trabalho que a pessoa exerceu, pode não estar constando lá. Então, nem sempre pode ser confiado aquele simulador do INSS. O certo é procurar um especialista, falar todo o seu histórico, né, trabalhado para a pessoa, para ela avaliar a possibilidade de averbar ou de fazer uma ação trabalhista antes de pedir, né, um benefício para averbar esse período que não consta lá e fazer todo o check-up mesmo do CNIS, do cadastro da pessoa, o que contém lá no INSS, se está correto, se está completo. É isso aí. E só para dar um exemplo para o pessoal, se eu falar o nome errado, você pode me corrigir, mas esse caso desse cliente que a gente tem em comum, que ele está em outro país, depois que você fez uma análise, você constatou que ele tinha 3 números de NIT, que chama, é isso? Isso, 3 números de NIT. Então, o cadastro nacional dele, o CNIS, não está completo. A gente precisa achar essas outras contribuições para colocar lá, para ele, quando for pedir aposentadoria, saber que tem aquilo para ser averbado, para ser contabilizado na aposentadoria, né? E unificar esses NITs, né? Para não ficar, eu recolho pelo primeiro, pelo segundo, pelo terceiro, aonde vai parar minha contribuição, né? Então tem que verificar tudo isso. Ou seja, o simulador nem é sempre, não é sempre muito confiável. O bom é contratar um advogado. E quem nunca contribuiu com o INSS, pode se aposentar? Se não contribuiu, é a mesma coisa que um seguro de carro, né? Se você não paga o seguro, como que você vai exigir é, que tenha direito a algum benefício, né? A única exceção, né, seria os trabalhadores rurais que têm as regras próprias, eles contribuem de forma diferente, mas aí eles têm que preencher os requisitos da aposentadoria rural também, né? Mas quem nunca contribuiu não vai ter direito à aposentadoria, né? E uma pessoa assim, tipo eu, sabe? Que contribuiu, que contribuiu durante o período, daí depois parou, daí depois voltou a contribuir de novo, depois parou de novo. Essa pessoa perde essas contribuições que ela fez? Inclusive, o seu caso está aqui na fila para fazer um planejamento para você e te dar todas as orientações, né? Mas o que a gente tem que pensar? Cada benefício, né, do INSS tem os requisitos a serem preenchidos. Então, 2 requisitos que há necessidade de ser preenchido é a qualidade de segurado e a carência. A qualidade de segurado é você estar contribuindo, então você tem qualidade de segurado. Ou você está no período de graça, que você não está contribuindo, mas dentro daquele período ainda você tem direito aos benefícios, tá? E a carência mínima, que seria as contribuições, né? Cada benefício tem um mínimo de contribuições. Por exemplo, o auxílio doença, 12 contribuições. Se eu parei de contribuir e se eu parei de contribuir
e perdi a qualidade segurada, eu quero voltar a ter a qualidade segurada, eu preciso recolher um mínimo de contribuições, ou seja, para o auxílio-doença seria metade do que é exigido. Se é exigido 12, eu preciso contribuir mais 6 para voltar a ter direito, né, aos benefícios. Tá? Então, quem contribuiu, voltou, parou, de certa forma, dependendo do benefício, né, vai ter que voltar a contribuir para ter direito. Se for uma aposentadoria, por exemplo, aí não, né, não vai perder, Não mas tem perde. que preencher. Não, mas vai ter que preencher o total exigido para ter direito, né, à aposentadoria. Tem uma pergunta aqui, ó. Só porque eu falei que o pessoal não faz pergunta, hoje resolveram encher isso aqui de pergunta. Tem uma pergunta aí do Fidelis, Marco Fidelis. Eu posso pagar, antecipar os anos de contribuição para me aposentar? Não, não pode, né? A contribuição tem que ser em dia. O que você pode é indenizar, né? Você trabalhou, não recolheu, aí pedir para o INSS calcular, né? Vai ter juros, multa, mas pagar o indenizar. Agora, contribuir, se nem trabalhou ainda, aí não tem como, né? Ele colocou aqui, ó, Senão exemplo. seria muito fácil. Ele colocou aqui, ó, exemplo. Falta 14 anos para eu me aposentar. Daí ele quer saber se pode antecipar. Então a resposta é não pode antecipar, Fidelis. Não, senão seria muito fácil. Imagine se todas as pessoas ficassem sem contribuir para o INSS e aí chegava lá com 60, no caso, um homem com 65 anos, 64 anos e meio. Ah, agora eu vou pagar os 20 anos, aí os 15 anos Vou que me pagar à faltam. vista. Vou fazer um Pix. Né? Vamos dizer que ele tem 45 anos, então vou pagar os 15 anos e esperar. Não, não pode, né? Ele Maravilha. pode indenizar, pode pagar atrasados, né? Se ele comprovar que trabalhou também, né? Não é assim, resolvi pagar. Mas se não teve atividade ali, E eu vou dar um exemplo aqui, ó. Por exemplo, se eu me aposentar e eu continuar contribuindo, eu posso fazer um recálculo da minha aposentadoria? Não sei se é o nome certo, recálculo, revisão. na verdade, essa é uma questão que surgiu, salvo engano, em 2013, 2014, que bastante pessoas entraram com ações pedindo a desaposentação, né? E o STF se posicionou falando que não pode, né? Porque a aposentadoria ela tem um caráter irreversível e irrenunciável. Então eu não posso, eu me aposentei, mas eu continuei contribuindo, agora eu quero abrir mão daquela e quero aposentar agora porque eu vou ter, né, um valor melhor. Isso não pode. Até porque quem continua trabalhando e continua contribuindo para o INSS, tem o princípio da solidariedade. Então, eu vou continuar trabalhando para que aquele coleguinha que vai vir depois possa se aposentar também. Tá? Então, não pode, se você continuou contribuindo, é o princípio da solidariedade aí. Não queira abrir mão, nem pode abrir mão da aposentadoria e querer recalcular isso. O que pode ser feito, né, nos casos de aposentadoria, seria a revisão, né? Ver se quando você pediu a sua aposentadoria tem algum erro ali, faltou algum documento que podia, né, dar direito a um benefício maior, o cálculo não foi feito certo, isso pode ser feito, né? Pedido de revisão. Mas recalcular ela para constar contribuições posteriores, isso não. Entendi. E uma pessoa que trabalha como MEI, essa pessoa ela pode se aposentar, tendo em vista aqueles pagamentos que ela faz mensalmente ali da MEI? Com alíquota menor, né? Isso. Pode, vai ter direito às mesmas regras, Ah, eu né? preciso te avisar então, já que você está fazendo o meu Não, planejamento. peraí. Você tem um tempo de meia aí, você tem. Eu tenho tempo de MEI, mais ou menos 1 ano e pouco de MEI. Pode ser que já conste lá no seu Mas eu encerrei essa NIS, MEI. tá? Mas
Tem um Olha, caso gente, aí, o né? advogado fazendo a live aqui e consulta ao mesmo E já se tempo, consultando, né? né? Tipo, sem comentários. Olha, eu só estou te dando consulta grátis porque o seu É, planejamento já está aqui, tá? isso. E você não sabe onde está sua carteira de trabalho, você não é isso? É Não, bem assim típico daqueles clientes que não, mas vamos lá. Então, uma pessoa que trabalha como MEI, ela também pode se aposentar. pode. A única aposentadoria que ela não vai ter direito é a aposentadoria por tempo de contribuição, que existia, né, antes da reforma da Previdência em novembro de 2019. Essa aposentadoria, se ele quisesse ter acesso, ele teria que complementar a alíquota dele, tá? Mas a aposentadoria por idade, os demais benefícios, tem sim direito, tá? Olha O só. MEI também tem direito. Vai ter o MEI aí vai ter um problema daqui uns para as pessoas que estão entrando, daqui uns 15, 20 anos, sabe? Aqueles jovens que ainda nunca contribuiu para o INSS, pode ser que tenha um probleminha aí por conta da lei nova. Mas isso é uma discussão lá para os juristas, que depois a gente vamos ver o que vai dar. Entendi. Depois eu preciso te passar o número da minha MEI lá, que já encerrou até, mas me lembra. Que tem um período grande aí. E quais são os maiores problemas enfrentados no direito previdenciário, fora os clientes atrapalhados que nem eu? Problemas? É, Nunca ouvi falar disso. No direito previdenciário tem não, problema? o sistema do INSS é Tem, mas perfeito. imagina, a gente só tem que trabalhar de madrugada, de domingo, tentar 10 mil vezes assim o benefício para a pessoa por conta do sistema estar falhando, mas brincadeira. As falhas técnicas existem, né? A morosidade também atrapalha, a falta de servidores. Então tem tudo isso que são os problemas enfrentados para quem trabalha com previdenciário, né? Como eu não trabalho não vou no INSS, né? Daí eu vou te perguntar assim: os funcionários do INSS são mais simpáticos do que os funcionários do fórum? Hum, eu gosto assim de muitos funcionários do fórum. Então, eu acho que. Ai, vou passar essa pergunta. Vamos. O Elon Musk, ele comprou o Twitter e daí teve um juiz que falou que ele deveria comprar também o sistema do O PJE. PJE. Você acha que ele também deveria comprar o sistema do meu INSS? Então, né, o meu INSS, o sistema administrativo, eu acho que ele é ótimo quando ele funciona. Então, assim, ele é um sistema bom, o sistema administrativo, né? A gente está falando do meu INSS, que é aquele que o segurado tem acesso. Nós temos também advogados, o sistema do INSS digital, que não tem todas as funções que tem no meu INSS, mas dá para a gente trabalhar, mas também tem esse problema de falhas. A Agora, quando Jéssica. é uma Fala. Depois eu vou falar o que a Jéssica falou aqui. A Jéssica deu uma dica aqui. Quando é uma ação judicial, a gente também, né, corre pelo Tribunal Federal. Então, nós também temos um problema com o PJE, porque é pelo PJE que correm as ações. Então, Misericórdia. também temos. É, Pois é. a Jéssica falou aqui, ela deu uma dica, ó, que para amansar os funcionários do INSS é só você levar um chocolate para eles. E que é uma pena que não dá para levar o chocolate através do atendimento virtual. Ah, tem essa técnica aí, Aí, ó, doutora tem uma Jéssica. técnica, tá vendo? E me diz, eu até pus aqui, ó, trabalhar com o INSS seria a mesma coisa que com o PJE ou a dificuldade é maior? Então, seria mesmo, assim, com o meu INSS, eu não acho difícil, por questão né, ele tem bastante instrumentos ali que ajuda bastante, que veio para ajudar, né, para acelerar. Porém, há falhas,
bastante falhas, e isso que atrasa todo o serviço do advogado, né? E o PJE, eu acho assim que nós tivemos recentemente um ataque cibernético que ficou praticamente uma semana sem funcionar, o TRF3 e o TRF5. Então, o que que a gente faz, né? Os prazos suspensos. E aí a gente vai falar para o cliente, olha, o prazo encerrava tal dia, mas ele vai se encerrar daqui 2 semanas. É complicado, né? E, na sua opinião, qual que é o motivo dessa morosidade desses sistemas? Você acha que é sobrecarga de trabalho? O que acontece? Na verdade, do sistema, né, do INSS como um todo, É, de um modo é geral. falta de, é falta de servidores, né? A gente está aí desde 2015 sem concurso público. Então, nesse tempo, muitos servidores se aposentaram, estão afastados. Então, a gente tem um déficit aí de falta de funcionários. Essa pergunta nem estava aqui, mas me veio agora. Depois a Vanessa vai me matar. Mas assim, durante a pandemia, né? O Poder Judiciário, de um modo geral, na minha opinião, ele andou até mais rápido durante a pandemia. E para vocês que trabalham com o INSS, também foi mais rápido ou travou mais ainda o que já era devagar? Eu vejo que está travado desde sempre, né? Eu acho que aqui, pelo menos na cidade de Itu, né, a agência sequer voltou com presencial, não Não abriu as voltou portas, ainda? não voltou. E esse é um problema, porque tem cidades vizinhas que já voltaram, né? E aí a gente fica nessa dependência, né? Itu Nessa é o dependência de que faroeste. volte a funcionar, porque já pode voltar. Aí tem a falta de servidores mesmo, né? A questão também, né? O INSS, ele é o que mais tem ações judiciais, né? Então, ele junto com a Caixa Econômica Federal são, assim, disparados em ações judiciais. Então, nós temos esse problema aí também. Esses dois pontos, né? E tudo que é vinculado a banco do INSS é tratado junto à Caixa Econômica Federal ou também tem outros bancos? É sempre a Caixa? Não é sempre a Caixa. Não tem Aqui, nada a por ver. exemplo, não, Ah, tá. não tem nada a ver. Né? Aqui, por exemplo, na cidade de Itu, é o Banco Mercantil. Mas aí Entendi. depois, né, do benefício concedido, né, a gente pode transferir o recebimento desse benefício para a conta que o cliente deseja, o segurado deseja, tá? Ele não é Maravilha. obrigado a estar no banco que recebeu o primeiro benefício. Certo. No comecinho do ano, a gente muito ouviu falar sobre a revisão da vida toda, né? Aí eu vi um monte de advogado postando lá sobre a revisão da E vida ficou toda feliz? e ficou feliz. E daí, tipo, uns 2 dias depois, já estava postando lá que era para esperar, que não podia ser aquele momento. Então, explica pra gente o que vem a ser essa questão da revisão da vida toda e o que que aconteceu que todo mundo ficou feliz e depois todo mundo ficou para baixo? Pois é, foi a alegria é, rápida aí do advogado previdenciarista que ficou feliz, daí daqui a pouco ficou triste, né? Mas então, a revisão da vida toda, ela surgiu em decorrência da alteração da lei, né, em 1999, que aí veio e falou assim, olha, a partir de agora, as, a, os cálculos de benefício, né, os benefícios serão feitos a partir das contribuições de julho de 94 para frente. E aí tinha muitas pessoas que tinham contribuído com valores altos, né, antes de julho de 94, e aí começou, mas por que que não vai ser considerado, né? Eu contribuí, eu tenho direito que isso esteja no meu cálculo de benefício, porque isso vai me dar uma vantagem. E aí que surgiu essa tese da revisão da vida toda.
para que seja considerado todo o período contributivo da pessoa, e não só a partir de julho de 94. E aí veio o STF, julgou, né, em julgamento virtual, que de fato, né, a gente ganhou a tese, seria devido à revisão da vida toda. Acontece que um dos ministros pediu que o destaque do processo e que seja feita nova votação presencial. Ou seja, voltamos à estaca zero. Então, corremos sim o risco de a tese não ser, né, favorável. Só que o que tem que ser observado? As pessoas que já recebem o benefício há mais de 10 anos, né, essas pessoas não vão ter direito a pedir de fato. Mas quem está aí beirando os 10 anos que recebe o benefício, o ideal é sim entrar com a ação e esperar o julgamento, porque aí você não perde esse prazo decadencial, tá? Você não perde o direito de pedir essa revisão. E aí, se ela for julgada que pode, sim, que é favorável, pelo menos seu processo já está ali. Você não perdeu esse direito. Então, o ideal é entrar com a ação justamente para não perder o direito depois que sair essa decisão. Isso. É que a revisão da vida toda, né? O prazo para entrar com a ação seria 10 anos a contar do primeiro recebimento, né? Do benefício. Entendi. E você falou no comecinho da live sobre planejamento previdenciário, inclusive disse que o meu tá aí em cima da sua mesa, né? E me diz, explica para o pessoal qual que é a importância de se fazer um planejamento previdenciário. Olha, é que eu não tô com um aqui, mas um planejamento previdenciário é assim a coisa mais linda do mundo, Nossa, sabe? como pode a A pessoa pessoa achar isso lindo? Direito previdenciário é lindo lindo. porque assim é lindo porque, assim, é economia de tempo, é economia de dinheiro, sabe? Você não vai chegar no INSS e ver que está faltando algum documento. Você não vai chegar no INSS e ter um indeferimento que vai levar mais tempo para você corrigir depois. Então, tem que planejar, né, a aposentadoria. Então, o que eu escuto que é o planejamento previdenciário? Ah, é só um cálculo de contribuição, né? Ah, o INSS ele já me fala quando eu vou me aposentar. Não precisa de advogado. Então, eu escuto isso sobre planejamento previdenciário. E, na verdade, não é. Né? Planejamento previdenciário é um check-up da vida contributiva, todas as possibilidades que tem, tá? Então, o advogado ele vai fazer um questionamento da sua vida contributiva, vai olhar se você serviu o serviço militar, né, para constar isso lá, se você tem tempo trabalhado em rural, e fazer um acerto de todo o quinis. Se tem período a indenizar, e ao final, né, ele vai te dar as possibilidades tanto de como você deve contribuir para ter direito aos benefícios por incapacidade, a uma pensão por morte, se você tem que voltar a contribuir para ter direito, e também qual que é a melhor possibilidade de contribuição e um retorno sobre esse investimento. Eu preciso investir tanto para, né, ter tanto ao final na época que eu for me aposentar. Então, tudo isso, né, todo esse check-up e orientações de como proceder, o que tem que consertar, se tem agentes nocivos, se tem que ir em busca de PPP, é feito no planejamento previdenciário. Então, assim, é a melhor coisa para a pessoa evitar chegar lá na frente e se deparar com algum problema com o INSS, que já pode ser resolvido antes. Entendi. E o ideal seria fazer isso através de um advogado. Bom, tem que ser através de um advogado. Sim, não, tem que ser um especialista, né? Previdenciarista que faça de fato um planejamento. Não é entrar no meu INSS e pegar aquela simulação lá e entregar para o cliente. Isso não é planejamento, tá? Tá. Isso não é. O planejamento ele vai vir assim, bonitinho, um livrinho com todas as orientações e vai sentar com o cliente e vai falar, olha,
aqui o senhor tem que consertar, aqui tem que ir atrás de um documento, aqui compensa indenizar esse período que o senhor não recolheu, enfim, vai dar todas as possibilidades para o cliente, né? Entendi. E uma pessoa que quer dar entrada numa aposentadoria, o que que ela tem que fazer? Como que eu dou entrada na minha aposentadoria? Contratando um advogado previdencialista, né? Isso é fácil. Mas, assim, a gente sabe que tem acesso ao meu INSS, mas não tem as informações técnicas, né? O servidor, pela falta de servidor, não vai parar para orientar, para falar para a pessoa quais os documentos, se aquele documento que ela trouxe está correto, porque muitas vezes a empresa emite um PPP, mas aquele PPP não vai valer de nada. Não vai valer de nada. Então, e como que corrige? E se não for corrigido, o que eu tenho que fazer? Entendeu? Então, essas orientações é que precisa do advogado, né? Maravilha. Eu acho que entrar com um pedido de aposentadoria sem advogado seria a mesma coisa que entrar com uma ação sem advogado no JEC. Hum, pois é, né? O cheque nem precisa de advogado. Vai lá, entra com o É a processo mesma sem. coisa, é a mesma coisa que a gente escuta, né? Os advogados aí, previdenciaristas que estiver de plantão, vão dizer que a gente escuta isso sempre, né? Não precisa de advogado. E aí, quando dá o problema, aí corre para o advogado, né? Maravilha. Então, é necessário, né? Tipo, é um requisito que se contrate um advogado para se aposentar. Se você quiser ter uma orientação técnica, evitar problemas com o INSS, sim. Maravilha. E agora nós vamos falar sobre mitos do direito previdenciário. E eu separei alguns aqui e eu nem te passei. Daí você vai Que me falar legal. se é mito ou se, enfim. Então, assim, ó, medo de casar novamente e perder a pensão por morte. Isso é um mito? É mito. Por Esse é um quê? mito que todo mundo tem essa dúvida. Ai, não vou me casar porque senão eu perco a minha pensão. E na verdade a pessoa pode sim se casar. A única aí que acontece é que se esse outro companheiro ou o marido vier a falecer, a esposa vier a falecer, você vai ter que escolher, né, entre a aposentadoria do primeiro que faleceu ou do segundo, se for do mesmo regime, né? Se for as duas aposentadorias pelo INSS, eu vou ter que escolher qual que é mais vantajosa aí. Entendi. Vamos lá. Mas antes de falar outro mito, eu vou fazer uma outra pergunta aqui. As pessoas que são pessoas casadas, que são do mesmo sexo, elas conseguem aposentadoria normal desse, por exemplo, A pensão por morte? isso A pensão consegue sim. Hoje consegue em ser. dia, né, não tem essa de tanto o companheiro, a companheira, todas essas questões já estão superadas, né? Só se não for casado legalmente e for uma união estável, aí essa pessoa precisa comprovar essa união estável? Depende, se essa união estável ela já está reconhecida, não. Não, não tá, Daí, tipo, não tá reconhecida. Suponhamos que não então esteja. tem que juntar documentação para provar que realmente viviam em união estável, né? Maravilha. Vamos lá, outro mito. Acreditar que por fazer faculdade terá direito de receber a pensão por morte até o final da faculdade. Não, não. Para o INSS é diferente, né? É diferente da pensão alimentícia, que é da pensão decorrente da relação familiar. A pensão do INSS, ela vai até os 21 anos, e isso já está decidido também, né? Já é uma questão superada, que mesmo que a pessoa continue a faculdade, a praticar aí a universidade, não vai ter direito a se encerrar aos 21.
É, é só para as pessoas entenderem. Então, se for pensão alimentícia, aí sim a pessoa vai receber até concluir a faculdade. Agora, se for Isso, pensão, se ela continuar trabalhando, estudando, né, ela provar isso, a dependência para terminar os estudos ali, o pai é obrigado a pagar sim. não é a mesma coisa no previdenciário. Ou Não é a seja, mesma coisa que o INSS. outro mito aqui, ó. Acreditar que o valor da aposentadoria corresponderá ao último salário de contribuição. Não. Acreditar que. Como que é? Se Ó, eu... Ah, tá. Talvez esse mito aí surgiu por decorrência da contribuição única, que é o famoso milagre da contribuição única, né? Isso surgiu com a reforma da lei agora em 2019. Alguém esqueceu ali de colocar que um divisor para o cálculo de benefício. Então, algumas pessoas estão recolhendo sobre o teto e aí o cálculo é feito sobre essa única contribuição. Mas já estamos falando nisso, hoje é dia 4/5. Estava na mesa do nosso presidente para votação e aí acabar essa história de contribuição única. Tá? maravilha. Com Foi certeza, assim, foi um esquecimento que veio da reforma da Previdência, mas eles já correram atrás para regularizar isso daí. com certeza ele não vai nem ver isso aí. Mas é aquele negócio. Assim, ó, pelo senso comum, muitas pessoas acreditam que o valor da aposentadoria será o mesmo valor que ela recebia, no seu último emprego de carteira assinada. E não é verdade, né? Não, não. É feito um cálculo sobre todo o histórico contributivo, né? Então, 100% ali vai pegar e vai ter um coeficiente que hoje, com a reforma, começa em 60%. E aí, a cada ano trabalhado vai ser 2% a mais. Então, tem um cálculo para ser feito de todo o histórico contributivo, não é da última, não. Outro mito, se é mito ou não, né? Acreditar que o auxílio-doença não conta como tempo de contribuição. É mito e não é, né? Na verdade, se for um auxílio-doença decorrente de uma relação de trabalho, então a pessoa se acidentou ou aquela doença é decorrente da atividade que ela exercia, aí vai contar. Agora, o auxílio-doença previdenciário, que não foi uma doença decorrente da relação de trabalho, esse não, tá? Maravilha. Agora, acho que esse é um dos maiores mitos e que muitas pessoas entendem errado. Acreditar que o direito ao auxílio reclusão pertence ao preso. Esse é um mito grande aí, né? Que precisa ser divulgado. Na verdade, o auxílio reclusão é para poucas pessoas, né? Aquele preso ele deveria estar contribuindo ou na qualidade de segurado, né? Dentro daquele período de graça que eu falei. Então ele tem que ter esse requisito e ele não é para ele, é para os dependentes dele, tá? Então é para aquele menor que não tem nada a ver com a atitude dele, até porque, né? Os criminalistas aí vão dizer melhor, a pena não passa da pessoa, né? Tem aquela história aí. Então, o filho ali, a criança, também não pode ser prejudicado por uma atitude do pai. Tá? Então, é alguns casos que tem o auxílio reclusão, mas não vai para o preso. Até porque, muitas vezes, aquele filho ele nem tem relação né, nenhuma com o pai tem que pagar a pensão alimentícia e aí ele foi preso e aí essa criança ela não pode ficar sem, né, sem esse auxílio, né? Entendi. E aproveitando que você falou de auxílio reclusão, uma pessoa que precise dar entrada no auxílio reclusão, o que que ela precisa fazer? Ela tem que procurar um advogado previdenciarista, lógico. Mas então, Segue a doutora Vanessa no eu acho Instagram. mais fácil, né? Do Isso, que. é isso aí. Mas
precisa pedir, né, dentro do processo criminal, uma certidão para fins, né, do pedido do auxílio reclusão. Então, vai constar lá qual é o tipo de regime, se ele ainda está recluso, qual que é a pena, aonde que ele está recluso. Hoje em dia, o semiaberto não é permitido mais, o auxílio reclusão para presos que está em semiaberto. Antes de 2019, salvo engano, janeiro ou julho, podia tanto no regime fechado quanto no regime semiaberto. Hoje só no regime fechado, tá? E aí tem que ter lá no mínimo 24 contribuições, né? O preso lá tem que estar dentro dessa qualidade segurada, então tem todos esses requisitos. Ou seja, se o preso não está recolhendo ou nunca recolheu, ele nem tem direito a esse benefício. Ele não, né? A família dele. Isso, aí nem vai ter direito, tá? Ele tem que também preencher os requisitos do auxílio reclusão. O que eu já fui Então, nem pro... sempre. O que eu já fui procurado por mulher de preso que quer dar entrada no auxílio de reclusão e não entende que pelo fato da pessoa nunca ter recolhido não tem direito, é complicado. É complicado, mas é assim, é um benefício como os demais do INSS, né? Por isso que eu falei, não são todos os presos que têm direito, né? Ele tem que estar ou na qualidade de segurado, ou dentro do período ali, as contribuições têm que ser hoje 24 meses, né? Se perdeu a qualidade de segurado, tem que ter 12 contribuições. Então, tem também os requisitos, como tem os demais requisitos dos benefícios do INSS. Entendi. Quer mais mito ou já tá bom? Você que manda. Tá, tem um aqui, ó. É, mas esse você fala se é mito ou se é verdade. Com a nova Previdência haverá uma idade mínima para se aposentar. Isso é mito ou é verdade? A gente tem que analisar cada caso, né? É um caso, porque tem aqueles que têm direito adquirido antes da reforma, tem aqueles que estão em regra de transição, e para quem vai entrar agora, né? Aí sim, que vai ser um requisito de 65 anos para homem, mais 20 anos de tempo de contribuição, e para mulheres, 62 anos e mais 15 anos de tempo de contribuição. Tá? Então, vai ter essa idade mínima, sim. Maravilha, então é verdade. É E verdade. tá. O benefício de prestação continuada, o BPC, terá diminuição no valor? Isso é mito ou é verdade? É mito, né? Nenhum benefício do INSS ele pode ser menor do que um salário mínimo. Tá? Então, é mito. Tá. Pensão por morte terá corte de 50%? É verdade. É verdade? Na A- verdade, né, essa foi uma das maiores preocupações aí com a reforma. Por quê? A pensão por morte, né, hoje, se for uma esposa e uma pessoa só dependente, vai receber 50% do valor do benefício, mais 10%, né, corresponde a uma pessoa dependente, ou seja, 60%. Se tiver um filho a mais, 10% a mais, ou seja, 60% da pessoa cônjuge, por exemplo, mais 10% de um filho, 2%, mais 10% de outro filho, e no máximo 100% que vai ser dividido essas cotas, né? Não vai ultrapassar 100%. Maravilha, só mais um aqui. Não é nem mito ou verdade, é mais uma pergunta. O benefício do INSS, ele é reajustado pelo salário mínimo ou tem outro índice próprio? Não, ele não é pelo salário mínimo, ele é para o INPC. Salvo engano, é INPC. Maravilha. Olha só, já chegamos aqui ao finalzinho da nossa live. Colocamos aqui vários mitos sobre o direito previdenciário.
Falamos, acho que praticamente, é, acho que de tudo, até do auxílio reclusão, que não estava incluído aí no roteiro, nós falamos um pouquinho. Então, eu queria te agradecer aí a sua disponibilidade, a sua paciência, né? Também por ter Imagina. respondido as perguntas que o pessoal enviou, tanto aqui no vídeo como no particular. A Jéssica Moreto aí está falando que foi muito bom. Obrigado, Jéssica, por ter acompanhado aí até o final. Obrigado a todo mundo que ficou aqui até o fim, a Fabiola lá, minha sócia. E eu queria que você, para a gente encerrar a live, eu queria que você deixasse aí uma mensagem para as pessoas que te assistiram e também deixa os seus contatos aí, o seu Instagram, né? Para quem não te segue ainda, te seguir. Fica à vontade. Eu quero agradecer, né, o convite mais uma vez. É sempre uma honra estar aqui com você, Rogério. Fico à sua disposição. Quero agradecer também a presença da Jéssica Moreto, da Ivani Sobral, da Fabiola também, algumas que eu vi aqui, mas quero agradecer a presença de todos. O meu Instagram é Vanessa Sandi, _ADV. E assim, o que eu poderia dizer para quem está querendo entrar na área previdenciária, né? Ou que já esteja, não esteja confortável, é que seja sempre transparente com o cliente, né? Procure entender os requisitos de cada benefício, ou se for, se ainda assim, né, não se sentir confortável, que procure um parceiro, né, que possa te auxiliar. E eu acho que tudo dá certo, né? Vai ter as dificuldades que a gente tem em tantas outras profissões e outras áreas, mas no fim tudo dá certo, eu acho. Maravilha. Muito obrigado aí pela sua participação. Eu deixo o canal aqui do Vida de Advogado aberto sempre que você quiser divulgar alguma coisa relacionada a direito previdenciário, alguma postagem engraçada, porque aqui tem muito humor. Pode mandar que eu divulgo aqui no canal, tá bom? Vamos postar esses mitos aí para desmistificar, né? Maravilha, e é até uma matéria legal, né? Mitos do Direito previdenciário. previdenciário. Muito Isso, legal. Acho que é importante até, né? maravilha. Então, um grande abraço para você, uma boa noite e até a próxima. Obrigada, boa noite, Rogério. Tchau, Até tchau. mais, pessoal. Tchau, tchau.